Olá, companheiros, muito boa tarde, começando aqui mais um programa Marxismo aqui na Causa Operária TV. Muito boa tarde para vocês que estão nos assistindo aqui nesse programa e lembrando para você se inscrever no canal, não deixe de se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações e nos ajudar aí a aumentar o nosso número de visualizações aí da Causa Operária TV, divulgando o link do canal, o link desse programa para os seus contatos, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, né? Nos ajude aí a fortalecer a Causa Operária TV. Eu convido você também a ser membro assinante do nosso canal. A partir de R$ 7,99 por mês você se torna membro, contribui com a Causa Operária TV e também mandando um super chat aqui no nosso programa com uma pergunta, com um comentário. Mande o super chat com o valor que você quiser e para a gente ler aqui ao vivo, e você ainda contribui conosco nesse canal revolucionário e independente. Eu queria mostrar para vocês o jornal Causa Operária. Aqui está, Jornal Causa Operária. É preciso ocupar as ruas, mobilizar contra o genocídio e por fora Bolsonaro. Né? O Jornal Causa Operária dessa semana, como já é tradicional, tem o seu segundo caderno com uma homenagem aos 150 anos do Lênin, né? Aqui com o texto O Filisteu e o Revolucionário, que é parte aí de uma bibliografia do Lênin escrita pelo Leon Trotsky. Então, fiquem ligados aqui. Aqui atrás, o caderno de cultura também tem um especial sobre a ópera do Giuseppe Verdi, escrita pelo companheiro Afonso Teixeira, que apresenta o programa Música Clássica aqui na Causa Operária TV. Então, adquira o jornal Causa Operária, jornal que existe desde 1979, o jornal mais antigo da esquerda no Brasil. Adquira com os militantes do PCO. Bom, hoje nós vamos falar, a terceira parte aí dos 75 anos da derrota do nazismo, né? É a terceira parte desse tema. Então eu já vou passando a palavra para o companheiro Rui, para a gente começar a exposição e depois retornar aqui com as perguntas dos companheiros que estão nos assistindo. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Henrique. Bom, vamos aqui terceira, espero, né, que seja a última parte da exposição, né? Porque 3 já é bastante coisa. Nessa terceira parte, nós vamos analisar a política do stalinismo diante do problema da Segunda Guerra Mundial. Vamos dividir essa explicação da política stalinista em 3 etapas. Né? A primeira etapa antes da guerra, a segunda etapa durante a guerra e a terceira etapa depois da guerra. Bom, por que as 3 etapas têm a ver com
com o que aconteceu durante a Guerra Mundial, porque justamente, né, na primeira etapa, a política stalinista vai levar a uma série de derrotas da Revolução Mundial que vão facilitar a ascensão do nazismo. A mais importante delas sendo justamente a derrota diante do próprio Adolf Hitler na Alemanha. Essa parte eu vou pegar um pouco mais rapidamente, né? Nós já falamos muito disso daqui, mas para constar, né? A ascensão da burocracia stalinista, em 1924 aproximadamente, ela vai significar um debilitamento extraordinário da direção política do movimento operário internacional, do movimento operário revolucionário, ou seja, da Terceira Internacional. A direção stalinista, que é uma direção que segue não os interesses da classe operária, mas os interesses da burocracia, logicamente não podia, né, ter uma política correta em relação às necessidades da Revolução Proletária Mundial. A burocracia, aos poucos, né, é um processo de desenvolvimento, ela vai se transformando, vai se tomando consciência, né, de ser uma casta nacionalista, não internacionalista, e vai se transformando numa camada cada vez mais contra-revolucionária, quando ela vai percebendo que a Revolução Proletária nos outros países apresenta, né, como consequência, o estímulo à Revolução Proletária dentro da própria União Soviética. Num primeiro momento, a burocracia stalinista se comporta como uma burocracia centrista, zigue-zagueando no panorama político internacional, ora para a direita, ora para a esquerda, e depois ela se consolida, nós vamos ver isso aí mais em detalhe, como uma força contra-revolucionária acabada. A primeira etapa da burocracia é uma etapa centrista, direitista, né, onde a burocracia procura levar adiante uma política de aliança com os setores burgueses, e essa aliança é responsável por uma série de derrotas políticas catastróficas, sendo a mais importante delas a derrota esmagadora, né, o esmagamento do proletariado chinês pelo nacionalismo chinês, porque o stalinismo pregava uma política de subordinação das massas operárias ao nacionalismo, né? Uma política de escandalosa subordinação da classe operária ao nacionalismo, o nacionalismo dirigido pelo general Chiang Kai-shek. Essa mesma política provoca derrotas em todos os lugares, contribui para desorganizar os partidos comunistas, não é? Ela é responsável pela derrota da greve geral britânica de 1925, que é o maior movimento operário que tem na Inglaterra nesse período, um movimento de grandes proporções, e ela condena também os partidos comunistas a uma posição subalterna, né? Porque essa política errática impede que o Partido Comunista se desenvolva como efetiva liderança das massas populares. Diante dos fracassos provocados por essa política, que são muitos, né? São muitos e com consequências muito profundas, como é principalmente o caso da China, a burocracia stalinista dá uma guinada de 180 graus, digamos assim, e se coloca numa posição ultra-esquerdista, né? Ela passa a considerar, de passar a considerar todas as forças políticas como aliados fundamentais, aos quais, inclusive, a classe operária deveria se subordinar, ela passa a considerar todas as forças, seja de esquerda, seja do nacionalismo burguês, etc. e tal, como inimigos e mais, como, na verdade, variantes do fascismo, né? Em 1927, 28, 29, o fascismo está em plena ascensão. Então, o Stalin elabora a ideia de que a social-democracia fascista é apelidada de social-fascista. Todos os partidos burgueses são partidos fascistas e assim por diante.
Isso daí, logicamente, que só poderia levar, tá, a uma política paralisante, que é o que acontece em vários lugares, mas aqui nos interessa, sobretudo, a situação da Alemanha. Né? Em 1932, o fascismo começa a sua trajetória em direção à tomada do poder, e o Partido Comunista não tem uma política para enfrentar essa situação. Eles dizem que o Partido Comunista Alemão, sob a orientação de Stalin, diz que a vitória de Hitler não tem importância. Se o Hitler chegar ao poder, aí é a vez do Partido Comunista, né? Que o governo do Hitler seria um governo extremamente fraco e que cairia de podre e tudo mais. Diz que a social-democracia alemã é também fascista, é uma variante do fascismo, e, portanto, não há motivo para chamar uma aliança com o fascismo. Trotsky, nesse momento, insiste, né, através de diversos panfletos que são distribuídos na Alemanha, que causam um impacto muito grande no Partido Comunista, mas não conseguem efetivamente reverter a situação. Nesses panfletos, Trotsky propõe a frente única da classe operária, quer dizer, do Partido Social Democrata e do Partido Comunista, para enfrentar o fascismo. Mostra que não só o fascismo não é uma miragem, como diziam os stalinistas, como que ele se encaminha para o poder, e se ele chegar ao poder, a classe operária alemã vai ser completamente esmagada. Né? Se você tem a oportunidade de ler esses textos, eles aparecem quase como textos proféticos, né, do que realmente depois aconteceu na Alemanha. Trotsky tinha uma consciência muito clara disso, os stalinistas não organizam a luta, ficam com essa fanfarronada de que depois de Hitler é a nossa vez, etc. e tal, e quando Hitler efetivamente chega ao poder, tá, a classe operária alemã não estava preparada para se enfrentar com o nazismo, e nem as direções políticas da classe operária alemã chamam os trabalhadores a se enfrentar com o nazismo. A social-democracia nós já falamos aqui, e os comunistas, o Partido Comunista, dirigido por Stalin, também não faz nada. Quer dizer, a classe operária é derrotada sem luta. E nesse momento, Trotsky rompe com a Terceira Internacional em função da completa falta de repercussão dentro do aparelho da Terceira Internacional. Ele considera que esse é um aparelho burocrático e que esse aparelho burocrático ele é impermeável, né, à crítica mesmo diante das piores derrotas possíveis e imagináveis. Então, Stalin, nesse sentido, foi responsável direto pela subida de Hitler ao poder, pela derrota da classe operária alemã, a classe operária mais poderosa do mundo na época, a mais bem organizada, né, a mais experiente, a mais culta, a mais consciente, com uma longa tradição de socialismo e tudo mais. Essa derrota da classe operária alemã diante do nazismo, ela significa, na realidade, que a União Soviética está em perigo. Né? Nós temos aí já o princípio da invasão da União Soviética por Hitler. Trotsky fala muito claramente que Hitler vai invadir a União Soviética. Ele fala isso daí coisa de 7, 8 anos antes da invasão hitleriana da União Soviética. Bom, depois desse desastre, né, os stalinistas dão uma nova guinada para a direita com a política das frentes populares. E a política das frentes populares, ela significa, na realidade, uma tentativa de aliança da União Soviética com a burguesia dita democrática, inglesa e francesa. Né? Na França, a Frente Popular, impulsionada pelo Partido Comunista, é uma frente com o Partido Radical, que é um partido imperialista, e com o Partido Socialista. Na Espanha, é uma frente com o Partido Republicano, que também é um partido imperialista, e todas as duas experiências de aliança com a burguesia e de Frente Popular levam a um desastre total a luta da classe operária desses países, completando, assim, o ciclo desastroso da
da derrota da classe operária para a Alemanha. A classe operária, a Revolução Espanhola é esmagada, a luta da classe operária francesa, que protagoniza uma greve geral com ocupação de fábricas em junho de 1936, também é derrotada por essa política, e assim a classe operária, em grande medida, fica desarmada, e isso permite, né, a expansão em grande escala do fascismo em todos os lugares. Então, quer dizer, a política stalinista prévia à Segunda Guerra Mundial é uma política que leva, né, à neutralização da classe operária, a única força que poderia efetivamente conter o nazismo, o fascismo, né, e leva e facilita, né, aplana o caminho para a Segunda Guerra Mundial. Nós já vimos aqui que a política da social-democracia e da burguesia também faz isso daí, né? Quer dizer, não se trata simplesmente de que só o stalinismo fosse culpado, os outros fossem gloriosos guerreiros contra o fascismo, muito pelo contrário. Depois dessas derrotas, né, a política stalinista continua sendo uma política bastante confusa. Tendo fracassado a sua aliança com os países democráticos, né, ditos democráticos, países imperialistas democráticos, Stalin parte para uma outra política, que é a aliança direta com o nazismo. Ele realiza, né, um pacto com o próprio Hitler, um pacto de não agressão, e confia que esse pacto de não agressão vai impedir a ocupação, a invasão, a guerra contra a União Soviética, o que se revela uma ilusão completamente absurda, né? Uma ilusão sem pé nem cabeça. O pacto entre Stalin e Hitler previa, inclusive, já tinha uma característica bem contra-revolucionária, que era a de que os dois países, né, ocupariam a Polônia e a Polônia acabaria sendo uma espécie de zona neutra entre os dois países, o que efetivamente vem a acontecer, né? A Polônia desaparece do mapa, ocupada pela Alemanha e pela União Soviética e tudo mais. Aqui cabe uma breve explicação, né? Muita gente vai falar aqui, mas você não faria um acordo se o acordo fosse necessário? Sim, sem dúvida nenhuma. Fazer o acordo em si, abstratamente, não é o problema. Você pode fazer um acordo com quem você quiser, né? Principalmente se tratando de política internacional, de estados, etc. e tal. A crítica não é ao fato simplesmente de se fazer um acordo. A crítica é a dois outros aspectos do problema, que são os seguintes. Primeiro, que esse acordo não tinha valor nenhum, né? O acordo simples, o que ele promoveu, esse acordo, simplesmente foi o fato de que Hitler ganhou tempo para ocupar toda a Europa e depois preparar o ataque contra a União Soviética. Enquanto que Stalin, né, que confiou nesse acordo, não estava absolutamente preparado para enfrentar a invasão da União Soviética por Hitler. Em segundo lugar, isso muita gente não sabe, né? O acordo não foi um acordo assim, eu sou seu inimigo, você é meu inimigo, façamos esse acordo pontual e é isso. Não, não foi assim. O acordo deu lugar, né, a que os partidos comunistas no mundo inteiro começassem a fazer uma propaganda favorável ao fascismo, denunciar o imperialismo democrático em favor do imperialismo fascista. No Brasil, por exemplo, vários intelectuais stalinistas, Jorge Amado, por exemplo, participaram de um jornal nazista, mas isso daí de forma nenhuma foi a exceção, escrevendo sobre cultura e coisa e tal. Então, quer dizer, você pode fazer um acordo, mas você não pode embelezar dessa maneira a pessoa com quem você está fazendo o acordo. O acordo deve ser limitado à necessidade do acordo. Esse acordo de Stalin com Hitler, era um acordo sem serventia nenhuma. Ele beneficiava apenas ao fascismo e desorganizava profundamente o movimento operário, ainda mais do que ele tinha sido desorganizado pela política stalinista desde as grandes derrotas da década de 20. Né?
Nessas condições, tá, a União Soviética estava totalmente despreparada para a invasão nazista que viria a ocorrer em 1941. Há muitos dados, né? Não dá para a gente explicar tudo aqui, mas um dado muito fundamental, né, da desorganização do país para a guerra é o famoso processo entre 1937 e 1938 de expurgo dentro das Forças Armadas Soviéticas. Né? Stalin acusa uma parcela expressiva de militares soviéticos de estarem fazendo um complô trotskista. Né? Faz um processo farsa, que é feito a portas fechadas, porque ele não consegue efetivamente fazer aquilo que ele havia feito anteriormente, que era que os dirigentes do Partido Bolchevique fizessem falsas confissões, se revelando como traidores e tudo mais. Os militares, na sua maioria, não fazem esse jogo, então o processo é feito a portas fechadas. A principal expressão nesse processo é o principal comandante militar soviético da Guerra Civil Russa, depois da Revolução de 1917, que é o general Tukhachevsky, marechal, se não me engano, já nessa época, Tukhachevsky. Ele e a maior parte do comando do Estado-Maior das Forças Armadas são fuzilados, né? E um número indeterminado de militares também é fuzilado, né? Diversas fontes, nenhuma delas é absolutamente segura, né? Indicam que entre 8 mil e 40 mil militares teriam sido fuzilados. Bom, imagine essa situação para um país que está à beira da guerra, né? Esse processo termina em 1938, a invasão alemã é em 1942. Quer dizer, Stalin corta a cabeça do comando das Forças Armadas Soviéticas na véspera da guerra. Uma coisa absurda que ninguém faria. Também ninguém pode acreditar, efetivamente, que 8 mil ou 40 mil militares fossem todos envolvidos num complô, etc. e tal. Fazia parte do expurgo geral que o stalinismo estava fazendo, e 1937 é o ano culminante desse expurgo. Desses tantos mil militares, que nós não sabemos exatamente quantos são, foram fuzilados 714 generais. Depois, durante a guerra, entre 41 e 42, Stalin vai fuzilar mais 294 generais. Quer dizer, ele praticamente decapitou o Exército Vermelho na véspera da guerra, enfraquecendo assim a defesa do país diante do fascismo de uma maneira extraordinária. O stalinismo, né, apostou, Stalin particularmente, né, o próprio Stalin como pessoa, né, apostou todas as suas fichas na ideia de que Hitler iria cumprir o acordo que eles fizeram, uma política também totalmente absurda. Hitler é o homem que ficou conhecido por não cumprir acordo nenhum, né? Ele fazia um acordo e, na sequência, ele desfazia. Era uma coisa flagrante da política europeia nesse momento, né? E Stalin acredita que a grande defesa contra a invasão da União Soviética era a palavra que Hitler havia empenhado e a assinatura num papel que dizia que ele não iria invadir a União Soviética. Assim, né, se baseando nessa crendice, Hitler tem uma consciência absoluta de que Stalin tem muito medo da invasão alemã e que ele pode manobrar, né, o próprio Stalin à vontade com essa ideia de que ele não vai invadir a União Soviética. Enquanto isso, ele prepara, né,
uma vasta operação militar, a mais vasta operação militar da Segunda Guerra Mundial, para invadir a União Soviética. Reúne cerca de 4,5 milhões de soldados, uma quantidade gigantesca de armamentos, forma um exército multinacional, né, com gente de todos os países ocupados, voluntários de Portugal, da Espanha, voluntários fascistas de Portugal, da Espanha, da Bélgica, da França, da Itália, de tudo quanto é lugar, né? Esse exército gigantesco se prepara para invadir a União Soviética. Nesse momento, né, Stalin é informado de que a operação de invasão da União Soviética está em curso, né? Um dos principais espiões soviéticos da época, né, um polonês chamado Leopold Trepper, que foi o criador da Orquestra Vermelha, provavelmente a mais brilhante operação de espionagem que o mundo já viu até hoje, que operava de trás das linhas alemãs, avisou com bastante antecedência que os alemães estavam se preparando para invadir, né? Esse aviso foi desconsiderado. Ele avisou que ele havia visto com seus próprios olhos as tropas para invadir a União Soviética, sabia inclusive o nome da operação, Operação Barbarossa, e o Stalin não deu caso para ele. Depois desses avisos, choveram avisos, né? Até um embaixador soviético, um embaixador alemão, avisou Stalin, porque ele não queria ele achava que era um erro grave da Alemanha abrir um segundo front, né? O front oriental contra a União Soviética, enquanto ele teria obrigado a lutar em mais de um campo de batalha, o que poderia levar ao colapso do exército alemão. Literalmente choveram advertências de que a Alemanha estava pronta para invadir a União Soviética. Stalin, furiosamente, ele ficava muito furioso quando ele recebia essas notícias, rejeitou todas essas advertências. Algumas pessoas, inclusive, foram punidas por apresentar essas advertências. De tal forma que a União Soviética não estava preparada para repelir um ataque nazista, né? Não tinha se tomado as medidas mais elementares de defesa ou de precaução contra um ataque alemão, né? A única pessoa que adotou uma política para se proteger do ataque foi o almirante-chefe da frota russa, que escondeu os barcos russos para que eles não fossem destruídos imediatamente no ataque, né, da frota de guerra marítima russa. Bom, quando Hitler invade o país, né, e o Stalin recebe as notícias, ele tem uma atitude que é bastante curiosa, mas mostra, né, o caráter do homem do qual nós estamos tratando. Ele fica totalmente paralisado. Num primeiro momento, ele nega que essas notícias sejam verdadeiras. Quando as notícias não podem mais ser rejeitadas, ele diz para o pessoal não reagir para não parecer uma provocação. Ele acha que a invasão é uma provocação dos generais alemães, né? Alguém fala, mas eles estão bombardeando as nossas cidades. Isso daí pode ser uma provocação. Então, Stalin fala o seguinte, que para fazer uma provocação, os generais alemães são capazes até de bombardear as suas próprias cidades, o que, logicamente, em geral, em abstrato é verdade, mas nesse caso era uma afirmação totalmente tola, né? Então, Stalin demora para reagir. Quando ele se dá conta de que efetivamente o país está sendo invadido, ele cai numa completa prostração, né? Durante cerca de 2 dias, né, a reação das forças soviéticas é quase nenhuma. Os militares alemães entram no território soviético como se eles estivessem aí num desfile militar, praticamente, né? Eles tomam conta de vários setores logo de imediato.
alguns regimentos estrangeiros, por exemplo, lituanos, etc. e tal, acabam debandando para o lado dos alemães. Em algumas regiões, os camponeses, que tinham sido duramente atacados por Stalin no grande período de coletivização, acolhem os alemães com uma certa otimismo, com uma certa simpatia, né? E o desastre é completo. Uma boa parte da frota aérea russa, a maior parte, inclusive, é destruída no chão antes que ela possa ser utilizada em alguma coisa. Daí para frente também vai acontecer o seguinte: as tropas russas, que quando começam a combater, depois desse período de confusão e desorganização, não tem nenhum apoio aéreo. E a Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, ela passeia pelo céu, bombardeando tudo sem nenhum tipo de enfrentamento, pelo menos de aviões. Os russos, que têm uma grande quantidade de soldados no front, eles são esmagados, né? Dos cerca de 4 milhões de soldados russos que estão nessa região, 2 milhões são capturados e 1,5 milhão é morto no início da invasão, né? Os 2 milhões de soldados que são capturados, eles nunca mais vão aparecer. Aqui é interessante fazer 2 comentários, né? Um primeiro sobre o próprio Stalin. Eu vi recentemente, me chamou muita atenção, uma brincadeira que o pessoal faz na internet, que é assim, como é que se diz? Ridicularizando esse pessoal que faz abaixo-assinado, protesto. Então eles mostram Stalin, alguém fala assim: os alemães estão nos invadindo. Então o Stalin, brincando, fala assim: mande uma nota de protesto, né? Se fosse isso, seria até positivo, porque Stalin nem para mandar uma nota de protesto ele foi capaz. Ele mandou até embaixadores para o Hitler para pedir explicações, o que está acontecendo, tal. Nem para protestar contra a invasão do país que estava em curso. Ele demora muito tempo para tomar pé da situação, ele não reage absolutamente, né? A invasão da União Soviética, no momento inicial, é um passeio para os alemães, né? Os alemães tomam toda a principal parte agrícola do país, que é a Ucrânia, e eles colocam o exército russo em fuga em todas as frentes de combate. Eles conseguem penetrar cerca de 600 quilômetros dentro do território russo sem encontrar nenhuma resistência séria, né? Os presos se acumulam, né? As mortes se acumulam, os bombardeios das cidades são intensos, violentíssimos, e o exército russo, as forças armadas russas, têm muita dificuldade de reagir. Uma segunda questão, né, que é interessante nesse caso é justamente a posição dos fascistas, né? Os fascistas, eles têm os alemães, o fascismo alemão, eles têm uma ideia racial, né, dos eslavos, que eles consideram que os eslavos são o povo mais inferior da face da Terra e que, portanto, o ideal é que os eslavos fossem ou exterminados ou transformados em escravos, né? Daí que eles começam uma operação durante a invasão extremamente violenta contra as populações dos locais onde eles vão entrando, né? Conseguem a adesão de determinados grupos fascistas, alguns existem até hoje, como é o caso do grupo ucraniano muito ativo na Ucrânia nesse momento, depois do golpe de Estado, eles, com essa violência extrema contra a população, né, eles conseguem um resultado que é de levantar um verdadeiro movimento revolucionário
dentro da União Soviética que parte da população local, né? Stalin, nesse momento, né, ele tem muito pouco apoio da população. A popularidade dele com a invasão e com a falta de iniciativa total para deter a invasão cai no seu ponto mais baixo possível, né? Narra-se que ele fez um discurso para a população russa, onde ficava patente o nervosismo, né? O fato de que ele ficava gaguejando para falar as coisas, tomava água insistentemente, batia os dentes e tal, o que torna patente para toda a população que esse homem, que era extremamente cruel com os seus adversários políticos, era, na verdade, uma pessoa incapaz de enfrentar uma situação de perigo, né? Futuramente, Stalin vai ser apresentado como um homem extremamente brilhante, general e tal. Isso é um mito que não encontra nenhuma sustentação e nenhuma realidade, né? O exército soviético procura se reorganizar, né? Eles têm a sorte de que a Rússia é um país muito grande, a invasão é obrigada a cobrir um território extremamente grande, mas os alemães vão avançando. E o que vai efetivamente, né, mudar a sorte da luta dentro da União Soviética é o fato de que explode uma ampla luta guerrilheira, né, contra os alemães, que vai se transformar num verdadeiro pesadelo. Muita gente que já deve ter visto, né, em filmes, né, há muitos livros sobre isso também, que aparecem guerrilheiros lutando contra os alemães. E esses guerrilheiros, eles não são tropas regulares do exército russo. Logicamente que eles colaboram com o exército russo, mas eles são guerrilheiros que surgem da própria população como reação à extrema violência do nazismo. Os camponeses que, num primeiro momento, haviam saudado a invasão alemã, se dão conta de que, se eles estavam numa situação ruim com Stalin, com Hitler a situação era muito pior, né? Isso, inclusive, serve para mostrar a diferença, né, entre a violência do imperialismo alemão e do stalinismo. Com essa guerra de guerrilha, que chega a reunir 500 mil de guerrilheiros, né, a situação começa a virar. Existe uma verdadeira sublevação do país inteiro contra os alemães, que é o que finalmente vai permitir a derrota do exército alemão. Os russos, né, lutam sob condições muito negativas, e todo mundo sabe que quando você não tem, né, uma paridade, uma superioridade militar, o fator decisivo para você levar adiante uma luta vitoriosa é o moral alto da sua tropa, quer dizer, a convicção, a determinação. E essa determinação, logicamente, que depende da mobilização popular, da consciência popular, não de um governo de tipo burocrático como era o governo stalinista. Então, nós temos aí, né, uma situação que se define pela mobilização popular. Essa mobilização popular, ela vai se estender, né, por vários países, né? A mobilização na Rússia e depois, né, a derrota dos alemães na Rússia, ela vai dar lugar a uma reversão das tendências internacionais, criando uma tendência revolucionária geral, que é o que vai levar o fascismo para o túmulo efetivamente, né? Bom, na terceira etapa, né, que depois da guerra, vamos descrever aqui brevemente, não dá para fazer uma longa exposição, vamos fazer uma caracterização política sintética, mas precisa do problema.
Stalin está aliado com o imperialismo mundial, né? Muita gente também fala que você tem que se aliar para se defender, etc. e tal, o que, colocado em termos tão abstratos, é impossível de negar. Mas a aliança de Stalin com o imperialismo, ela não é uma aliança que tem como objetivo central a defesa da União Soviética, até porque, né, embora Stalin tenha pedido, né, reiteradas vezes para o imperialismo anglo-norte-americano abrir uma outra frente de combate na Europa para facilitar a vida dos russos, eles não fazem isso, eles deixam os russos enfrentarem a situação sozinhos. Depois da guerra, né, os russos e o Stalin, os norte-americanos e os ingleses, eles realizam 3 conferências, né, a mais importante sendo a Conferência de Yalta, dentro da própria União Soviética. Né? Depois eles realizam uma conferência em Teherã, no Irã, e finalmente uma conferência em Potsdam, na Alemanha. Nessas 3 conferências, né, não se discute o problema da defesa da União Soviética, porque o nazismo já, quando as conferências são realizadas, ele já está sendo derrotado. O que se discute ali é uma espécie de Tratado de Versalhes. Stalin, ao invés de aproveitar o fato de que a revolução começava a se desenvolver amplamente em todos os países, que em todos os países ocupados pela Alemanha havia um movimento guerrilheiro, né? Um movimento onde o povo estava armado, em grande escala, em todos esses países, inclusive em países imperialistas importantes, como a Itália e a França. Ele, na realidade, ele faz um acordo, né, cujo objetivo é trocar fazer um acordo de estabilidade política nos países do leste europeu, que para ele não tinha utilidade nenhuma de fato, porque as forças russas e os guerrilheiros eram donos da situação nesses países, o imperialismo não tinha, na realidade, nenhuma participação importante. Né? Se Stalin quisesse, né, nesses países, quando o exército russo entrou, estabelecer governos socialistas, ele poderia ter feito isso com maior facilidade, porque a situação estava dada, né? A burguesia havia entrado em colapso e tudo mais. Ele não faz isso daí, ele faz um acordo para estabelecer governos de unidade dele com os setores pró-imperialistas desses países, entre os russos e os setores pró-imperialistas. E ele faz um acordo para conter a revolução de um modo geral em todos os lugares, em função, né, da necessidade de estabelecer um status quo internacional com o imperialismo. Quando a revolução explode na Grécia e os ingleses se lançam a esmagar a revolução com bombardeios, ele fica totalmente passivo, ele não toma nenhuma atitude, ele deixa que a revolução seja esmagada. Ele procura conter a revolução na Iugoslávia, né, que se dá de uma maneira muito independente dos russos, e ele contém a revolução em vários países. Ele forma um governo de coalizão entre o Partido Comunista Italiano e os fascistas na Itália, forma um governo de coalizão entre a direita reacionária, que era aliada do imperialismo, de Gaulle, na França, desarma a população italiana, e ele estabelece, portanto, uma situação contra-revolucionária internacional. Ele se opõe, né, ao avanço do Partido Comunista Chinês na China, porque ele tem um acordo com os imperialistas de estabelecer um governo nacionalista do Chiang Kai-shek após a derrota dos japoneses, mas ele não consegue implementar essa decisão. Então, quer dizer, a ideia de que essa aliança teria sido um golpe genial é uma ideia totalmente absurda, não tem nenhum fundamento real, né? Ela foi uma aliança contra-revolucionária internacional, ela serviu fundamentalmente para estrangular a revolução em escala mundial, né? Depois da derrota dos alemães, que abriu um período revolucionário. Né? Esse período revolucionário pode ser visto em vários acontecimentos, como é o caso da Revolução Chinesa, da vitória da Revolução Chinesa, como é o caso do fim da dominação
colonial britânica na Índia e assim por diante. Né? O enfraquecimento do imperialismo é total. O Stalin, ao invés de lançar uma operação revolucionária em escala mundial, ele se lança numa operação de tipo contra-revolucionário, de aliança com a burguesia que está ao lado dos ingleses e norte-americanos. E isso daí é uma política totalmente desastrosa, né? Que nós, brasileiros e latino-americanos, conhecemos bem, porque ela vai inaugurar não um período de paz e prosperidade, democracia, etc., etc., como pregavam os partidos comunistas na época, mas vai inaugurar uma etapa de violentíssimos golpes de Estado, né, em vários países, Brasil, Argentina, Chile, etc., e tal, que, na realidade, né, não ficavam nada a dever à ocupação fascista dos países. Né? Essa situação ela é colocada em pauta pelo próprio stalinismo. A gente poderia dizer mais, né? Nós temos outros acontecimentos depois da guerra, como o Plano Marshall, a estatização da produção nos países do leste europeu, mas isso daí, né, é um assunto para uma outra exposição posterior. Henrique. Vamos lá, então, para as perguntas. Só lembrando vocês que o companheiro Rui estará amanhã na TV 247, na Análise Política, com transmissão simultânea aqui na Causa Operária TV, às 16 horas ao vivo. E às sextas-feiras, todas as sextas-feiras, tem análise internacional ao vivo às 14 horas e aos sábados a análise política da semana às 11h30 da manhã. Queria agradecer o superchat do Ernesto Abdala Filho, muito obrigado pela contribuição, companheiro, e fazer a pergunta do Carlos Adustos. Na primeira etapa, não havia a necessidade de se transferir o que fosse possível do parque industrial soviético para além dos Urais antes do inevitável início da guerra contra a Alemanha? Havia essa necessidade, isso daí vai ser feito depois da invasão. Quer dizer, fica claro que a política do stalinismo não tinha absolutamente nenhuma capacidade de previsão dos problemas que eles teriam que enfrentar. Mais uma pergunta do Guilherme Alvarenga. A derrota da classe operária já não se dá também por não ter havido uma revolução proletária em um elo forte do capitalismo, em sua centralidade, no caso, Inglaterra, Alemanha, França? Bom, na França a revolução estava em curso. Né? A propaganda norte-americana estabeleceu que a França foi libertada pelos norte-americanos. Mas quando os norte-americanos decidem o desembarque na Normandia, a situação já está praticamente definida. Os alemães estão derrotados, né? E a resistência francesa ela já praticamente colocava os alemães numa situação difícil. Se o Partido Comunista francês quisesse, ele poderia ter se lançado numa política de tomada do poder, ainda mais com a situação que existia no conjunto da Europa. Na Alemanha havia a mesma possibilidade, mas Stalin preferiu fazer um acordo para dividir o país, um acordo bem contra-revolucionário, né, onde cada setor controlava um pedaço da Alemanha. Na Inglaterra não chegava a haver uma situação revolucionária, mas era uma situação crítica. Né? É logo depois da Segunda Guerra Mundial que os ingleses vão lançar a famosa política de bem-estar social, que mostra que eles tinham medo, né, de que a crise se desenvolvesse como uma situação revolucionária. Pergunta do Arthur Freitas. Tem uma teoria que fala que a Alemanha invadiu a União Soviética por causa dos campos de petróleo do Cáucaso. Isso seria uma meia-verdade? É parte do problema, logicamente. A ocupação da Rússia tinha muitas vantagens, da União Soviética. Tinha a vantagem da agricultura, tinha o petróleo, tinha outros minérios. Sem dúvida que isso daí
ajudaria muito os alemães na continuidade da guerra, né? Porque, se bem não houvesse uma guerra na Europa, havia guerra no norte da África, em outros lugares. Essa guerra poderia, inclusive, se ampliar para outros setores, né? Pergunta do R.W. Cláudio. O que o companheiro Rui acha da acusação da extrema-direita de que Hitler teria sido usado por Stalin? É verdade que foi a União Soviética que armou a Alemanha nazista para preparar a Segunda Guerra Mundial? Bom, não sei no que o Hitler teria sido usado pelo Stalin, né? O que a história revela, né? Há milhares de depoimentos nesse sentido, é que, na verdade, Stalin foi usado pelo Hitler em várias oportunidades. Stalin, a gente precisa dizer, né? Existe o stalinismo, que é um culto à pessoa do Stalin. Não é um movimento político porque não tem programa político, é um mero culto. E esse culto diz que Stalin era um grande estrategista, um grande líder. Na verdade, Stalin é uma pessoa cuja biografia é marcada pelos desastres políticos de uma total inoperância, uma total incompetência, tanto como líder revolucionário, como líder militar, como estrategista, como homem de Estado e tudo mais, né? Não é à toa que Trotsky chamou Stalin de um grande organizador de derrotas. Esse negócio de que a União Soviética armou Hitler é mentira, né? O que acontece é que, muito antes do Hitler, a União Soviética e a Alemanha derrotada na guerra, fizeram um acordo para o intercâmbio militar. Isso é a década de 20. Se não me engano, começou ainda no governo do próprio Lenin. A União Soviética oferecia a oportunidade dos militares alemães treinarem na União Soviética, enquanto isso eles educavam, né, militarmente os oficiais soviéticos. Não tem nada a ver com o rearmamento da Alemanha. Isso é uma coisa totalmente diferente e é uma acusação besta, como a maioria que a direita faz, contra a União Soviética. Pergunta da Fátima Santos. Rui, não entendi que espécie de acordo Stalin fez exatamente com o imperialismo. A burocracia tomou o poder simplesmente diretamente atrelada à burocracia soviética, sem nenhuma participação popular? O acordo é o seguinte, né? Para entender o acordo é preciso entender a situação. O exército da União Soviética, quando ele derrotou o exército alemão, ele começou uma arremetida para a Alemanha, né? No que ele passou por vários países do leste europeu, onde ele derrotou o exército alemão e os governos pró-Alemanha que havia nesses países, né? Polônia, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia e etc., que depois ficou conhecido como o leste europeu, né? Quer dizer, o conjunto de países aliados ou subordinados à União Soviética. Quando eles invadiram esses países e os alemães fugiram, o que acontece é que o capitalismo nesses países literalmente veio abaixo simplesmente por esse fato. Porque o capitalismo alemão havia tomado conta, praticamente, do sistema econômico desses países. À medida que os alemães eram derrotados, a classe operária também se mobilizava. Em vários desses países havia movimentos guerrilheiros, o mais importante é o da Iugoslávia, tá? Que era dirigido pelo Partido Comunista da Iugoslávia, o Tito, né? O Josip Broz Tito, e, portanto, você tinha condições naquele momento de impulsionar a revolução nesses países. Quer dizer,
situação mais favorável que essa era impossível. No entanto, Stalin fez o seguinte acordo. Para criar uma linha de defesa da União Soviética, ele fez um acordo de que seriam formados governos de coalizão, né, com os representantes burgueses dentro desses países, numa determinada proporção. Então, num país era 2/3 de gente de stalinistas, 1/3 de pessoas ligadas aos ingleses, e assim por diante. Ao invés da revolução, ele criou governos burgueses de frente popular. Não quis expropriar a burguesia, porque isso daí iria contra, né, os seus aliados. E aí eles fizeram um acordo geral, né, na Europa de divisão. Então, por exemplo, em tal país a União Soviética tinha X% de influência política naquele país. Em outro país os ingleses tinham não sei quantos por cento. Em outro país seria assim, em outro país seria assado. Como era o costume, né, da burguesia e das forças reacionárias europeias em todas as guerras que aconteceram antes, né? É uma espécie de imitação do Tratado de Viena e uma imitação do Tratado de Versalhes, só que muito mais antidemocrático do que esses tratados aí. Decidiram também, o que era uma coisa muito contra-revolucionária, dividir a Alemanha em 4 partes, né? Depois, por uma série de circunstâncias políticas, as forças imperialistas decidiram reunificar suas 3 partes. A União Soviética ficou com um terço aproximadamente do país. Quer dizer, foi um acordo desses acordos coloniais, né? Os países são colocados no tabuleiro e cada um pega um pedaço do país para ser a sua propriedade política. O único problema é que, como isso daí era um acordo completamente abstrato, né, e uma política errada, profundamente errada do Stalin, que não quis impulsionar a Revolução Mundial, preferiu, né, uma política contra-revolucionária. Não é que ele preferiu, a política dele era contra-revolucionária. Visando defender a União Soviética, tudo isso veio abaixo, né? A partir de 1948, a aliança se desfaz e a situação é substituída por uma luta intensa. Em 1948, Stalin decide, né, controlar todos esses países por força da ofensiva que o imperialismo começa a fazer contra ele, contra a Revolução Mundial e contra ele. É isso daí, essa é a natureza do acordo. Esses acordos foram acertados principalmente na Conferência de Yalta, né? É um acordo de divisão do mundo como tradicionalmente se fez na Europa sempre, depois de guerras que envolviam vários países no continente. Bom, nosso tempo está estourando. Eu vou fazer as 2 últimas perguntas que eu acho que são relacionadas. O Will Boente pergunta: por que ainda há uma enorme admiração ao Stalin, mesmo por parte de uma esquerda progressista e democrática? E o Antônio Carlos Campos, ele diz... O Will Boente, ele fala: por que ainda há uma enorme admiração ao Stalin, mesmo por parte de uma esquerda progressista e democrática? E o Antoniel Carlos Campos pergunta: como Stalin, sendo tão medíocre politicamente, conseguiu tanto poder? Ninguém puxava o fora Stalin. Os elogios são produto da enorme máquina que se criou em torno da burocracia e do próprio culto a si mesmo, né, que Stalin criou dentro da União Soviética. As pessoas que veem hoje assim a admiração do que restou, né, desses religiosos stalinistas, não imaginam que era isso na época de Stalin, né? Em alguns livros aí, seria bom até a gente pegar em algum momento, aparecem assim os elogios ao Stalin. Stalin é considerado assim como um deus, né? Tem texto que é assim: ó, tu que criaste os céus e as águas e tal. Ele era um deus. O culto era um culto
parecido com o que os egípcios tinham dos faraós egípcios. Não era uma coisa normal, era uma coisa totalmente anormal. E os stalinistas eram, logicamente, que eles tinham uma mentalidade religiosa. Lógico que essa mentalidade religiosa, em parte, ela era amparada nos privilégios materiais que oferecia a burocracia stalinista, mas era uma coisa muito doentia. As pessoas que hoje têm uma admiração por Stalin, sem ser stalinistas, são, na sua maioria, pessoas muito mal informadas, né? Elas têm aí uma visão da coisa que é muito superficial, levando em consideração também que a burguesia da época, quando ela falava da Segunda Guerra Mundial, do acordo do Stalin e tal, elogiava muito o Stalin, porque o Stalin estava prestando um serviço inacreditável para a burguesia mundial ao conter a revolução depois da guerra, né? É uma tarefa contra-revolucionária histórica. Ele conseguiu deter a onda revolucionária, né, junto com os imperialistas, claro, mais poderosa que o mundo conheceu no século XX, em toda a história do capitalismo. Então, não é à toa que o pessoal elogie, mas esses elogios não têm pé nem cabeça. Basta você analisar cuidadosamente. Há depoimentos de pessoas dentro do próprio aparato stalinista que depois, na época do Khrushchev e tudo, vieram contar a história verdadeira, que mostra que isso é um mito construído por uma máquina de propaganda. Quando a gente vai analisar um problema, é preciso fazer uma leitura crítica de tudo, pegar, né, diferentes depoimentos, há muitos depoimentos sobre isso. Eu vou até indicar um ou outro aqui, que ajuda a compreender a história. Agora, nós não podemos acreditar em mitologia oficial do Estado, né? Isso daí seria meio absurdo. Beleza. Rui, para terminar, justamente a bibliografia do tema. Bom, a bibliografia da União Soviética e Segunda Guerra Mundial, né? Vou indicar alguns livros que eu acho que são interessantes justamente sobre esse problema da mitologia, né? Bom, logicamente sempre tem, né, os textos do Trotsky. Eu aconselharia aqui nesse caso, que nós falamos bastante do Stalin, a biografia que o Trotsky escreveu do Stalin, chama-se Stalin. É um livro extraordinário, né, que mostra bem o que é a burocracia, o que era o Stalin, a personalidade do Stalin, tudo. É muito interessante. Depois, como biografia do Stalin, né, eu indicaria aqui o livro do Jean-Jacques Marie, um historiador francês, trotskista, né. As biografias stalinistas da época do Stalin, elogiando o Stalin, é difícil até de ler, de tão absurdo que é o negócio. Jean-Jacques Marie é um especialista, né, em União Soviética, e ele escreveu uma biografia muito grande, muito bem documentada, né. Os stalinistas, logicamente, vão objetar que ele é trotskista, mas eu acho que isso daí é um ponto a favor. Ele faz uma denúncia muito grande, e tudo isso ele mostra com dados, com depoimentos, fatos. Não é um livro, como é que se diz, onde as pessoas dão a sua opinião. É um livro de história real. Chama Stalin, né, do francês Jean-Jacques Marie. Um livro muito interessante sobre os bastidores, né, do período stalinista, são as memórias, né, de um dos principais dirigentes da espionagem soviética, que é acho que general, né, Pavel Sudoplatov. Foi publicado, inclusive, em português pela editora Europa América. Ele conta um monte de histórias interessantes aqui sobre o stalinismo. Ele, inclusive, foi uma pessoa, né, para mostrar que a gente lê de tudo, e
ele reconhecidamente, confessadamente, né, ele organizou o assassinato de Trotsky em 1940. É um livro interessante que vale a pena. Outro livro interessante que mostra como Stalin rejeitou as informações sobre a invasão da União Soviética, são dois. Né? Um é a biografia do chefe da espionagem soviética nos territórios ocupados, chamado Leopold Trepper. Né? Ele tem uma autobiografia. E você tem também um livro interessante, que é A Orquestra Vermelha, do Gilles Perrault. Sobre a política stalinista, antes da guerra, diante do nazismo e tudo, né, um livro muito interessante que mostra todo o desastre, todos os detalhes, é o livro do C.L.R. James, também outro trotskista, Revolução Mundial, 1917-1936, a ascensão e queda da Internacional Comunista. Bom, fora esses daí, logicamente que a gente poderia fazer. Tem o livro do Khrushchev também, que é interessante. Não merece ser tomado ao pé da letra, porque o Khrushchev era um stalinista. Ele era do grupo íntimo do Stalin. Depois ele começa a denunciar o Stalin. Então, as denúncias são verdadeiras, mas tem uma pitada de falsificação também stalinista, né? Ele puxa a brasa para a sardinha dele politicamente, mas eu acho que uma boa parte do que está ali é reveladora e é verdadeiro, que são as memórias de Khrushchev, Nikita Khrushchev. Bom, tem muita coisa, mas eu vou ficar por aqui. É importante ler tudo isso daí para não cair, né, numa visão mitológica da história. A história é a luta de classes, né? O Stalin, um homem incompetente como esse, só poderia dirigir mesmo como parte de um aparato burocrático, em condições muito especiais. Né? Bom, a gente vai ficando por aqui então em mais esse programa Marxismo. Segunda-feira que vem tem mais, às 13 horas ao vivo. Lembrando que amanhã tem análise política na TV 247, com transmissão simultânea aqui na Causa Operária TV às 16 horas. Todas as sextas-feiras tem análise internacional ao vivo às 14 horas e no sábado, às 11h30 da manhã, a análise política da semana. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado a todos vocês que contribuíram, que participaram, que vão nos assistir aí durante a semana. Fiquem ligados na programação da Causa Operária TV. Hoje ainda tem resumo do dia às 8h30 da noite e amanhã a super terça com 10 horas de programação aí na Causa Operária TV. Muito obrigado. A gente se vê então na segunda-feira em mais um programa Marxismo. Até mais.